História do Paraná. Deslocamentos populacionais no Paraná. Em diversos momentos da nossa história, muitas pessoas vieram de outros países para as terras que hoje formam o Brasil. Durante os séculos XVI e XVII, portugueses e espanhóis passaram por nossa região. Porém, os paulistas foram um dos primeiros grupos a se estabelecerem no litoral, das terras que hoje formam o Paraná. A partir do século XVI, eles se estabeleceram neste espaço, com o objetivo de explorar ouro e enriquecer, dando início aos primeiros povoados, como Paranaguá e Antonina. Para realizar as atividades mais pesadas, como o garimpo do ouro, por exemplo, muitos paulistas trouxeram escravizados africanos. Outros utilizavam a mão de obra dos indígenas que já habitavam a região. A partir de 1600, na esperança de encontrar mais ouro, os paulistas subiram para o Planalto. Como não encontraram esse metal em grande quantidade, passaram a criar gado, ocupando maiores extensões do território. De 1700 a 1850, outros paulistas vieram para nossa região e se estabeleceram nos povoados que foram criados para o transporte do gado, que deveria ser conduzido do Rio Grande do Sul a São Paulo. Até 1829, a população que morava no território que hoje conhecemos por Paraná era formada principalmente por paulistas, escravizados africanos e indígenas, bem como pelas pessoas que nasceram do casamento entre eles. No início do século XIX, ocorreram guerras em diversos países da Europa, o que gerou muita miséria entre aqueles que lá viviam. Os imigrantes acreditavam que aqui sua vida iria melhorar, porém, quando chegavam ao Brasil, eram encaminhados a locais distantes das cidades, onde precisavam derrubar florestas, abrir picadas, construir casas e estradas. Todos os membros da família trabalhavam na lavoura, mesmo as crianças. O trabalho no campo era ainda mais difícil para os imigrantes durante o verão, devido ao calor intenso, aos insetos e às doenças tropicais. Em razão de tantas dificuldades, muitos não conseguiram adaptar-se a essa vida e voltaram para seu país de origem. Outros preferiram dedicar-se ao comércio e ao artesanato. Mesmo com todas as dificuldades, os imigrantes continuaram chegando em grandes levas ao Brasil ao longo de todo o século XIX. Com o passar do tempo, trocaram muitas experiências quanto à alimentação, às vestimentas, às festas, ao trabalho, ao hábito e aos costumes, inclusive com os antigos habitantes, construindo aqui uma nova forma de viver. São Pedro de Alcântara e Rio Negro, as duas primeiras colônias de imigrantes, foram fundadas em 1829. Nesses locais, estabeleceram-se pessoas vindas da atual Alemanha e também açorianos. Foi a partir de 1850 que grupos mais numerosos de europeus e asiáticos começaram a chegar ao nosso território. Naquele momento, a maioria da população paranaense dedicava-se à produção de erva mate e à criação de gado, atividades mais lucrativas que a agricultura de abastecimento, atividade que durante muito tempo vinha sendo realizada por escravizados. Nessa época, boa parte dos escravizados havia sido vendida para as fazendas de café de São Paulo. Em 1888, quando finalmente a escravidão foi abolida no Brasil, as principais cidades de nossa região passaram por um período muito difícil, com falta de alimentos e carestia, pois não havia número suficiente de pessoas interessadas em realizar a agricultura de abastecimento. Diante desse problema e da necessidade de ocupar os espaços pouco habitados do Brasil, o governo imperial decidiu estimular a vinda de imigrantes ao nosso país. No Paraná, a maioria dos imigrantes se estabeleceu nas regiões de Guaraqueçaba, Cerro Azul, Curitiba, Paranaguá e Morretes, e dedicou-se principalmente à agricultura, produzindo alimentos e auxiliando no abastecimento das cidades. Algumas colônias, para onde os imigrantes foram trazidos, prosperaram, dando origem a bairros de Curitiba, tais como o Abranches. Outras desapareceram, pois ficaram isoladas das principais cidades, sem comunicação, estradas e transporte.